Rádio Gilão Tavira, em FM 94.8 e 98.4 e online radiogilão.com. Caminhos da Fé. É um apontamento mensal da responsabilidade de João Correia Tarólogo. Bem-vindo, João. Bem-vindo, Ana Cristina, e bem-vindos sejam os nossos ouvintes a mais um programa dos Caminhos da Fé, aqui nas ondas da Rádio Gilão. E aqui estamos, como manda o costume, já é tradição. Já há 3 anos, já estamos na terceira temporada mesmo deste nosso programa, onde eu trago e sou porta-voz da divulgação um pouco do que é a doutrina espiritual. Aqui não falamos de religiões, neste Caminhos da Fé falamos de espiritualidade, de sentimentos. E o mundo necessita tanto de sermos relembrados dos sentimentos, dos valores morais, dos valores éticos. E então aqui nós não falamos de religião. Aqui o propósito do nosso programa não é falarmos de religião, é falarmos de espiritualidade. Espiritualidade que todos nós comungamos, porque todos temos energia, e energia é espiritualidade. Agora, o que nós aqui fazemos é explorar o porquê dessa energia, a raiz dessa energia, como essa energia se manifesta em nós. É o que temos falado aqui durante estes 3 anos de variedíssimos temas e que continuaremos a falar com a bênção e a graça dos céus. E especificamente este apontamento de março corresponde a uma altura do ano muito intensa. Pois nós estamos hoje naquela que é a semana maior do ano. Estamos na Semana Santa. A Semana Santa, para além de nós cumprirmos as tradições, de irmos nas procissões, de irmos tantas coisas que fazemos, que faz parte das tradições, outras das coisas profanas, como o folar, as confeitas, as amêndoas, que é o que menos importância tem, nesta quadra, e às vezes parece que é aquilo que mais importância se dá. Esta semana não é uma semana que nos convida a confeitas, nem a folares, nem a amêndoas. Isto é o nosso lado profano a falar. Esta semana convida-nos à reflexão, à contemplação de 2 grandes eventos. O primeiro grande evento é a crucificação de um homem isento de pecado, que nunca maltratou ninguém, que nunca falou mal de ninguém, que nunca apontou de ninguém, e por ter tanto amado a humanidade crucificou, por não estar preparada para a verdade. E depois temos outro grande evento, que é a vida sobrepõe-se à morte, com o domingo de Páscoa. Ora, temos a Sexta-feira Santa, que recordamos a efeméride da paixão e do sofrimento do nosso irmão maior Jesus. E depois temos o domingo de Páscoa, que nos traz a esperança que a morte é derrotada. E assim como Jesus derrotou a morte, não porque é um ser especial, que é o ser de maior elevação, é o ser mais especial que passou pela terra devido à evolução moral e espiritual que tem, mas Jesus não venceu a morte por ser especial. Jesus mostrou-nos, a todos nós, que nós todos vencemos a morte um dia quando partirmos desta dimensão terrena. O domingo de Páscoa é um memorial para recordarmos que vencemos a morte, que a morte apenas existe para o corpo e que o espírito esse permanece vivo e caminha em direção àquele que nos criou, que é Deus nosso Pai. Então esta semana é uma semana de reflexão. Sim. Para refletirmos nestes 2 grandes acontecimentos. Aquele que se entrega por amor e a vida que derruba a cruz e que derruba a morte. Ora, nestes Caminhos da Fé também tem sido, durante estes 3 anos, habitual iniciarmos com o introito com as previsões do horóscopo. Recordar aos nossos ouvintes, ou lembrar aos nossos ouvintes, ou dar a conhecer que a parte do horóscopo, as previsões numerológicas, estão num apontamento à parte. Então, vamos iniciar cada mês com a previsão para não ficar junto com Caminhos da Fé. Os Caminhos da Fé vão se tornar apenas um espaço de divulgação da doutrina
espiritual, de evangelização, de vários temas espirituais, e a previsão numerológica está num apontamento à parte, que é o zodíaco do João Correia de Tarouco. Para quem nos está a escutar, podem ouvir Rádio Gilão, já sabem, 94.8 e 98.4. E online no mundo. E online no mundo, através do site Rádio Gilão, que lá estará o horóscopo, o zodíaco, com as previsões do horóscopo mensalmente do João Correia de Tarouco. Assim como estará os caminhos da fé, só que sem a parte do horóscopo. O horóscopo está num apontamento à parte. E assim, imbuídos deste amor, deste amor, porque cada programa é feito sob a permissão dos céus. É os céus que me dizem o que eu devo trazer aqui através das psicografias que recebo. Ora, hoje estamos em Segunda-feira Santa. Ontem celebramos o Domingo de Ramos. Então, hoje vamos explicar o que quer dizer o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos foi quando Cristo entrou sobre Jerusalém, uma entrada triunfal, uma semana antes de se dar a sua ressurreição. Jesus entra triunfal em Jerusalém, o povo vem aclamá-lo como rei senhor, depois de várias tropelias, de vários esquemas nas autoridades religiosas da altura. Caifás, Anás, Pilatos decidem o crucificar com o aval do povo na Sexta-feira Santa, e depois no domingo a seguir dá-se a ressurreição, que é a vitória da vida sobre a morte, no domingo, quando Cristo aparece aos seus discípulos em espírito materializado. Então hoje vamos recordar e vamos explicar o que quer dizer isto do Domingo de Ramos, o que é a entrada triunfal de Jesus. E iniciaremos com a passagem da Bíblia que nos traz que nos recorda esta efeméride do Domingo de Ramos, e depois iremos explicar espiritualmente o que quer dizer, que sentido, que reflexão nos traz esta entrada triunfal sobre Jerusalém de nosso irmão maior Jesus Cristo. Então, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículos 28 a 44, diz-nos o seguinte: E dito isto, ia a caminho adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Bafugé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e ali ao entrar achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhes direis: o Senhor precisa dele. E indo, os discípulos, os que haviam sido enviados, acharam o que Jesus lhes dissera. E soltando eles o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas capas, puseram Jesus em cima. E quando ele ia passando, os evangelhos referem-se a Jesus, estendiam as suas capas pelo caminho. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe alguns dos fariseus entre a multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, porque não conhecestes o tempo da tua visitação.
Ora, isto é o que nos traz os Evangelhos, os Evangelhos nos relatam do que foi a entrada de Jesus sobre Jerusalém, neste dia a que chamamos Domingo de Ramos, que sucedeu ontem. E agora a explicação a esta passagem do que aquilo que acabamos de ouvir. Irmãos e irmãs de caminhada espiritual, ontem não estivemos diante de um simples evento histórico, a entrada de Jesus triunfal sobre Jerusalém. Estamos diante de um momento sagrado. Cristo, nosso irmão maior, caminha para Jerusalém, mas ele não caminha como um homem comum. Ele caminha como um mestre que conhece a eternidade. Ele caminha como um espírito que desperta os outros espíritos. Ao ver a multidão, alguns temerosos da verdade aproximam-se e dizem: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele responde: Digo-vos, se estes se calarem, as próprias pedras gritarão. Que frase profunda! Que mensagem eterna! Não são palavras de advertência, são palavras que ecoam, que fazem eco através dos tempos, dizendo-nos que a verdade não pode ser silenciada, que a luz não pode ser contida, que o amor não pode ser acorrentado. Se o coração humano, se o nosso espírito se fecha à verdade, até mesmo a matéria, até mesmo as pedras, proclamarão o caminho da luz. A criação inteira vibra com a consciência do amor. E nós que temos olhos para ver e ouvidos para ouvir, somos chamados a abrir a consciência, a entender e a perceber que nada é estático, que tudo clama, de forma que não podemos ignorar pela elevação e pelo despertar espiritual que é nosso dever. É neste instante que Cristo nos recorda: não há força que suprima a verdade, não há obstáculo que impeça o Espírito de se manifestar, não há silêncio que possa calar a luz. Ele envia os discípulos à aldeia para trazerem um jumentinho. Este detalhe, aparentemente simples, encerra um dos mais profundos ensinamentos espirituais de Jesus, nosso irmão maior. Porque Jesus podia ter entrado em Jerusalém montado num cavalo, como os reis da terra o fazem. O cavalo, o símbolo do poder terreno, o símbolo da conquista pela força, o símbolo da autoridade que se impõe. Mas o Cristo não escolhe o cavalo, escolhe o jumento, escolhe o burro. Um animal simples, um animal humilde, um animal que não representa domínio, mas mansidão. Porque o Cristo não veio reinar sobre territórios, veio reinar sobre as nossas consciências. Ele não veio conquistar povos, veio despertar as nossas almas. Jesus entra triunfante em Jerusalém, sim, mas não como rei da humanidade. Ele entra como rei da espiritualidade. Este é o paradoxo espiritual. Ele é o maior entre os espíritos que caminharam sobre a terra, mas apresenta-se perante nós com a mais profunda simplicidade. Ele é o rei, mas não procura um trono. Ele é mestre, mas não procura poder. Ele é a luz, mas não procura ser servido. Ele mostra-nos a verdadeira grandeza espiritual não está em elevar-se acima dos outros, mas sim em descer e viver no encontro com todos. O jumentinho torna-se assim
o símbolo eterno da humildade divina. Porque é na humildade que o Espírito se torna verdadeiramente grande. É na humildade que o amor se revela em sua forma mais perfeita. E o povo estende as suas capas no caminho. A capa representa aquilo que somos, a nossa identidade, a nossa história, as nossas dores, as nossas conquistas. Estender a capa é render-se. Estender a capa é dizer: Senhor, passa sobre aquilo que eu fui e transforma-me naquilo que eu quero ser. Ajudai-me a nascer de novo. E também estendem ramos. Os ramos são os símbolos eternos da vitória espiritual. Os ramos apontam para os céus, a nossa verdadeira morada, a nossa primeira morada, porque antes de sermos terrenos, fomos criados em espírito por Deus Pai. Os ramos e o estender da capa não representam a vitória sobre os outros, mas a vitória sobre a ilusão, a vitória sobre o medo da morte, a vitória da ignorância, a vitória sobre a ignorância da eternidade. Porque o Cristo, nosso irmão, não veio salvar o corpo, embora ele tenha feito milagres, para que crescem nele, porque o nosso coração, o nosso espírito, estava demasiadamente empedernido. Então necessitávamos de milagres para que cresçamos. Cristo não veio nos salvar corpos, embora tenha feito milagres aos corpos. Ele veio nos despertar o espírito. Por isso é que salvou tantos corpos, curou tantos corpos. Cristo veio nos recordar-nos que nós não somos apenas carne. Nós somos consciência eterna. Somos viajantes do infinito. Somos filhos da luz. Somos filhos do Altíssimo. E a multidão proclama: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Mas o reino de Cristo não é deste mundo. Não é um reino nem de pedra, nem político. É um reino de vibração, de consciência. É um reino que existe e que deve de existir dentro de cada um de nós. E então, algo profundamente comovente acontece. Jesus chora. Chora ao ver Jerusalém. Jerusalém representando aqui a humanidade. Jesus chora pela humanidade. Chora não por fraqueza, mas por amor a nós. Porque ele vê o sofrimento que a ignorância faz crescer em nós. Ele vê espíritos eternos vivendo como fôssemos mortais. Ele vê seres de luz acreditando que são apenas uns corpos destinados ao pó. Ele vê almas que se esqueceram a sua origem divina. E ele diz: se tu conhecesses o que à tua paz pertence. A paz não pertence ao mundo exterior. A paz pertence ao nosso espírito desperto. A paz nasce quando compreendemos que a morte não existe. A morte é apenas uma travessia, que a vida continua, que os laços do amor nunca se quebram, que aqueles que amamos e amamos continuam vivos, que ninguém se perde, que ninguém se desaparece, que todos continuam a sua jornada, porque somos espíritos eternos e imortais, porque habitamos os corpos temporários para pertencermos de novo à eternidade. E é por isso que este momento é chamado a entrada triunfal, o que vivemos ontem. Não é o triunfo do homem sobre uma cidade. Não é isso que quer dizer. Consigamos abrir nossa consciência para entendermos. Não é o triunfo do homem sobre uma cidade. Não é o triunfo de Cristo sobre Jerusalém. Não. Não. É o triunfo da luz sobre a ignorância. É o triunfo da verdade sobre a ilusão. É o triunfo do amor sobre o medo. É este
o verdadeiro significado do Domingo de Ramos. Não é apenas uma celebração externa, é um chamado interior. É o dia em que Cristo deseja entrar em Jerusalém, Jerusalém sendo representado pelo nosso Espírito. Cristo não força a entrada, Ele aguarda, Ele aproxima-se em silêncio. Ele aguarda que estendamos as nossas capas, que é o tempo para cada um preparar-se para que Ele possa entrar em nós. Que entregamos as nossas resistências interiores, que libertemos o jumentinho, que permitamos que o Espírito se conduza pelas leis da espiritualidade. Porque quando Cristo entra na nossa alma, habita em nós, o medo começa a desaparecer, a morte deixa de ser um fim e passa a ser compreendida como um regresso à casa do Pai. Meus irmãos de jornada, o Domingo de Ramos não é apenas um acontecimento que aconteceu, é um acontecimento que acontece. Acontece cada vez que escolhemos o amor, cada vez que perdoamos, cada vez que ajudamos, cada vez que recordamos que somos espíritos eternos. O Cristo continua entrando em Jerusalém. Sempre que Cristo entra nos nossos corações, entra nas nossas almas, sempre que Cristo continua nos amando, quando nós permitimos que Cristo nos ama. E Cristo continua nos esperando que cada um de nós reconheça o que realmente é, o que por vezes não é fácil reconhecermos aquilo que realmente somos. Por isso, Cristo aguarda. Irmãos, não é um corpo que morre, mas sim o nosso espírito que vive para sempre. Que cada um de nós possa abrir as portas da sua Jerusalém interior. Que cada um de nós possa estender os ramos da consciência desperta. Que cada um de nós possa permitir que o Cristo viva dentro de si. Porque este é o verdadeiro triunfo. O triunfo da vida sobre a morte. O triunfo do Espírito sobre a matéria. O triunfo do amor sobre tudo. E o amor, esse sentimento maravilhoso, jamais morre. Então, meus bons irmãos, meus bons amigos, caros ouvintes, é isto que representa a entrada de Cristo sobre Jerusalém. Nós somos as Jerusaléns. Nós somos as Jerusaléns vivas que por vezes não entendemos, ainda passado de 2000 anos, as verdades do Cristo. Continuamos a entregar-nos às amêndoas, aos ovos, aos chocolates, aos cabritos sobre a mesa, às farturas, ao profano, e esquecemos que os sentimentos, esses sentimentos nobres, é o que faz a humanidade evoluir, é o que faz com que as guerras terminem, é o que faz com que os homens encontrem a paz, possam sentar-se juntos, embora haja diferenças, mas que se possam respeitar. Meus bons irmãos, meus bons ouvintes, possamos todos nós nesta semana pedirmos que as nossas Jerusaléns interiores se derrubem e que o amor do Cristo, o amor de Deus, o amor da Mãe Santíssima, que tanto chorou ao pé da cruz, que possa abençoar e conduzir todos nós, humanidade, à paz, que é pela paz que fomos criados e é a paz a que devemos rumar, derrubando as nossas Jerusaléns interiores. Uma Santa Páscoa a todos vós. Obrigada, João. Obrigado. A música que nos une, a informação que nos liga. Sintonize a proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com.